Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Olha, irmãos, recebemos uma exortação forte hoje da parte de Deus, né? Nós, enquanto igreja aqui, ó, o pastor trouxe a palavra aqui: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha que mensagem importante, né, irmãos? Eu recebi no meu coração, né, essa mensagem, eu recebi a exortação, né? Eu acho que é muito importante, é extremamente importante a gente entender que muitas vezes a exortação não vem, muitas vezes não, as exortações não vêm do pastor, né? A exortação vem de Deus, irmãos, sabe? E nós hoje, quem examina a si mesmo reconhece que nós precisamos ser exortados. Nós necessitamos reconhecer. Se vocês olharem a Bíblia, irmãos, pegar lá do Antigo Testamento, lá de Gênesis até Apocalipse, quantos homens de Deus abençoados, exemplos de fé, não receberam exortação em algum momento da vida dele? A exortação tem que ser um impulso na nossa vida, irmãos. Porque nós não estamos aqui para brincar aqui na nossa vida. Não estamos aqui para brincar de fé. Nós estamos aqui para servir a um Deus glorioso, irmãos. Lá no meu Facebook, né, eu comecei um estudo bíblico sobre Gênesis. Né, a gente está estudando lá desde a criação. Né, e você vê que coisa poderosa, que poder maravilhoso que é o poder de Deus. Ele disse: haja luz, a luz foi feita, haja firmamento, haja luminares no céu. Irmãos, ele criou o sol, as estrelas, a terra, ele separou a terra dos mares, com o poder da palavra dele, irmãos. Imagina esse momento. Aí eu lembro de Jó, capítulo 38, que é quando Jó começa a se justificar diante dos amigos dele lá, que começaram a debater com ele. Jó começou a se justificar se achando santo, se achando, sei lá, um santão assim, né, que tem algum poder, e Deus ele teve que intervir naquele momento. Ele falou com Jó. A gente fala da paciência de Jó, a gente fala de como ele foi perseverante, como ele teve paciência, mas Deus ele repreendeu Jó. E essa repreensão foi bem forte, irmãos, foi bem profundo. Deus falou: onde você estava quando, pela minha palavra, eu coloquei os fundamentos do mundo? Aleluia. Onde você estava? Você nem existia. Que poder é esse que nós não temos? Somos limitados. Nós merecemos sim exortação todos os dias da nossa vida. Quando a gente acorda, a gente deveria ouvir essa palavra. Deus falando conosco: onde você estava quando eu dei ordem às águas, irmãos? Ele falando, Deus falando para Jó: onde você estava quando eu limitei os mares? Eu lembro que a primeira vez que eu li essa mensagem de Jó, eu fiquei chocado, sabia, irmãos? Eu fiquei chocado. Fiquei pensando onde eu estava quando Deus deu ordem para a água: até aqui você vem, depois você não passa. O oceano. A gente vê às vezes vários tsunamis, inundações pelo mundo inteiro, desastres ecológicos, ambientais. A gente vê constantemente isso. Eu senti dois terremotos já desde quando eu me mudei para Toyokal. Eu senti 2 terremotos, irmãos. Eu estou há 5 anos no Japão e eu sentia só terremoto de 2, assim, nível 2, né? Agora teve um aí que foi 4, que foi forte. Eu tremi nas bases, viu, irmãos? Eu tremi nas bases do terremoto. Balançou também. Balançou bastante aqui, né? Mas assim, eu começo a pensar, sabe? A gente tem que pensar realmente, sabe? Nós devemos desejar ardentemente. Nós temos feito assim, sábado após sábado, né? Porque a gente transferiu para sábado a escola bíblica dominical, né? E a gente
gente tem estudado sobre os princípios divinos em tempos de crise, que eu acho que é uma mensagem muito importante para a nossa vida, né? E a lição de hoje é como vencer as oposições à obra de Deus. Tem tudo a ver com isso, né? Porque nós precisamos desejar ardentemente a palavra do Senhor e muitas coisas têm se opondo a isso. Muitas coisas têm tentado tirar nossa presença de Deus, tirar esse desejo ardente da palavra, de crescer no conhecimento e na graça. A palavra fala que nós devemos crescer no conhecimento e na graça. O pastor falou hoje, né? Nos exortou, às vezes a gente fica glorificando a Deus e às vezes acaba não prestando atenção. Prestar atenção na palavra também é glorificar a Deus. Glorificar a Deus é ter um entendimento, ter um discernimento também. Não é só algo aparente, assim, é algo que a gente tem que demonstrar, mas é algo que a gente tem que sentir no nosso coração. Jesus veio nos ensinar isso quando ele veio para a terra. Ele falou, os antigos falavam, ame os seus amigos e odeie os inimigos, né? E amaldiçoe os inimigos. Deus tem que odiar o seu amigo, né? Então, quer dizer, Jesus ele veio trazer a palavra para dentro do nosso coração. Não é só aparência, mas é por dentro. Então, a palavra de Deus, você entender, você estudar, você desejar, meditar nela, é essencial para a vida de cristão. Então, nós estamos estudando aqui, irmãos, né? O livro de Neemias e Esdras, né? Vamos abrir então em Esdras, irmãos. Eu dou glória a Deus por essa exortação. Eu me senti exortado e dou glória a Deus pela exortação, pastor. Porque eu sei que veio de Deus. Veio de Deus. Em nome de Jesus. Eu até cheguei assim, né? Fiquei impactado. Até falei assim, nossa, como que eu vou trazer a palavra hoje, né, irmãos? Mas é para a glória de Deus, irmãos. A gente precisa receber essa palavra, receber essa mensagem, em nome de Jesus, e crescer. Isso é crescimento, irmãos. Crescer não é fugir da responsabilidade. Fugir é a gente se responsabilizar, sim. Em nome de Jesus. Então vamos abrir em Neemias, capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4. Ah, desculpa, é Neemias. Eu falei que a gente está estudando Esdras e Neemias, né? Depois de Esdras. Depois de Esdras. Isso, Neemias é depois de Esdras. Perdão, irmãos. Como vencer as oposições à obra de Deus? Vamos lá, versículo 7. O irmão conseguiu abrir? Todos. Fechou, irmão? Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Neemias 4, 7. Vamos ler então, irmãos. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós, então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me
e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Aleluia, irmãos. Olha que interessante, né? Neemias, ele voltou para Jerusalém junto com um grupo de judeus com um propósito. Deus despertou em Neemias um certo propósito, que Deus tinha essa vontade de edificar a casa do Senhor em Jerusalém, porque estava destruída e o povo estava exilado na Babilônia. Então Deus despertou o povo para voltar a Jerusalém e edificar a casa do Senhor. Amém? Então a casa já estava edificada, a casa do Senhor, o templo. Então Neemias, ele tinha que erguer o muro. Só que quando ele foi fazer a obra, que era o propósito de quem, irmãos? De quem que era o propósito? De Neemias? Não. O propósito era de Deus. Deus colocou no coração de Neemias a vontade, o desejo de erguer os muros, que era necessário para a defesa do povo. Então ele foi erguendo, ele juntou lá todo mundo, os judeus, e foi erguendo o muro. Só que quando isso aconteceu, quando Neemias começou a erguer o muro, o que aconteceu? Em volta de Jerusalém começou a erguer uma oposição. A palavra aqui, versículo 7 fala: Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas. Não eram poucos, irmãos, as oposições à obra do Senhor. Acabou de bater, a pilha está ali. Então, irmãos, você vê essa palavra do Senhor. Muita era oposição contra a obra de Deus. E assim acontece nos dias de hoje. Será que acontece? Acontece, irmãos. Acontece e muito. Só que quem vai proteger o povo? Nessa palavra que nós lemos, quem colocou os planos em ação para proteger o povo? Para que a obra continuasse? Deus. Aleluia. Se nós estamos percebendo que aqui na casa do Senhor, não só aqui não, irmãos, é no mundo todo que isso está acontecendo. Nós temos notícias aí, irmãos, de que houve ataques contra a igreja do Senhor nos dias de hoje. Em vários países do mundo há ataques contra os missionários, contra os pregadores do Evangelho. Amém, irmãos? Obrigado, irmão. Há, então, muita oposição no mundo todo, irmãos. Os cristãos são perseguidos. O presidente Bolsonaro lá no Brasil falou isso. E houve polêmica lá no meio do Brasil, lá no Brasil. Como assim? Oposição, ele chamou de cristofobia, que é a perseguição contra os cristãos. E realmente existe no mundo todo desde a fundação do mundo. Aí a gente vai aqui no primeiro tópico. Qual é a procedência desses ataques? Aqui no caso de Neemias, a gente viu que vários homens se levantaram, mas será que são os homens propriamente ditos que são os inimigos do povo de Deus? Se nós formos lá na carta aos Efésios capítulo 6, o que a gente vai ver? Mantenham em Neemias também, tá, irmãos? Quem quiser aí abrir em Efésios capítulo 6. O que fala em Efésios capítulo 6, versículo 10, Fala assim, Quanto ao mais... acho que é um pouquinho mais. Não. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo, irmãos. E continua assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra as principados e potestades, contra
os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, no nosso mundo, irmãos, né, existem algumas oposições à obra de Deus e não vem do homem. Muitas vezes a gente quer até combater aquelas pessoas que são adversários, que estão difamando os cristãos, que estão perseguindo a igreja de Cristo, mas nós temos que orar por eles. Jesus nos ensinou a amar a quem? Os nossos inimigos. Só que os reais inimigos do povo de Deus não são essas pessoas, porque essas pessoas estão sendo usadas por forças celestiais. Primeiramente, o diabo. Se a gente voltar desde a criação do mundo, irmãos, desde quando Deus criou o mundo, criou o homem e colocou o homem no mundo, você vê lá no jardim do Éden, o inimigo já estava atuando lá. Deus falou assim para Eva e para Adão, né? Falou assim para os dois, ó, vocês podem comer de qualquer fruto. Imagina a quantidade de frutos, irmãos. Imagina lá no jardim do Éden quantas árvores frutíferas não tinham. Tinham muitas frutas, de todos os tipos, de todos os gostos, uns mais doces, uns mais amargos, para todo mundo que quiser se alimentar do fruto. Não é que nem hoje que nós vamos aí, principalmente aqui no Japão, é difícil, né, irmãos, a gente conseguir uma verdura, uma fruta, porque é caro, e você não vê em abundância aqui. Você não vê, tem alguns supermercados que tem, né? Tem alguns supermercados, que nem eu, aqui em Coçai, quando eu estava morando aqui, eu morava do lado de um supermercado que eu gostava muito, né? Que é Cookie Mart. Cookie Mart, né, o nome? Que lá tem bastante coisa boa. Mas mesmo assim, o Jardim do Éden, irmãos, era assim, ó, era como se fosse assim, um supermercado que não tinha fim e você não precisava pagar. Olha que interessante, né? Podia pegar qualquer fruto, mas Deus falou, ó, só um fruto que você não pode pegar, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Só um. O resto, ó, você pode se alimentar de todos os outros. E tinha tudo, irmãos, tudo. Ó, frutos doces, mais amargos, assim, assado, qualquer jeito. Só que o que aconteceu, irmãos? O diabo, né, a serpente lá no Jardim do Éden, convenceu a mulher, convenceu a Eva primeiro, falou, não, Deus não estava falando a verdade. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Olha o argumento, irmãos. Adão e Eva, eles conheciam bem a Deus. Eles tinham livre acesso a Deus, irmãos. Lá no Jardim do Éden, Deus aparecia assim para eles, assim, conversava com eles. Só que a Eva foi lá e comeu. Desejou, ela não desejava aquele fruto. Só que depois que a serpente falou, você vai ser igual a Deus. Aí Eva começou, aí a palavra fala assim, ó, viu Eva que aquele fruto é desejoso. Mas antes ela não desejava, mas depois do argumento da serpente, ela começou a desejar. Será que não acontece isso nos dias de hoje? Aqui, ó, qual é a procedência desses ataques, irmãos? Esses ataques vêm dessas regiões celestiais. Eu acho que aqui a palavra, em Efésios 6, é muito claro. A gente não tem que ter dúvida. A palavra fala, ó, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eva não estava com a armadura de Deus porque ela caiu na cilada do diabo. E nós hoje, irmãos? Se Eva e Adão lá, que estavam lá no Jardim do Éden, eles caíram na cilada, e quanto mais nós, irmãos? Hoje, quantas vezes a gente não desiste, a gente não ouve alguma palavra que a gente não queria, e não é de hoje não. Jesus, ele estava pregando lá, na época que ele estava aqui na terra,
ele começou a falar do pão, né? O pão verdadeiro é aquele que desceu, sou eu, o pão da vida, eu sou o pão da vida, né? Aquele que comer de mim, né, jamais sentirá fome. Aí os homens começaram a fazer o quê? Eles começaram a sair de perto de Jesus. E o diabo não estava lá no meio, tentando falar assim, olha, se o diabo falou para Eva, ó, se você comer desse fruto, será igual a Deus. Ele mentiu para ela. Ele fez a mesma coisa lá no meio daquela multidão, e eles começaram a se dispersar. E hoje, se isso não acontece, irmãos, acontece. Mas aí a gente vê, ó, o inimigo procura atingir a nossa fé. Tópico 2. Ele não vai matar você. O diabo, ele não quer matar fisicamente você, irmãos. Porque às vezes nem é viável, nem é bom para o diabo matar você. Porque se você morrer hoje, a gente aqui que está na igreja buscando a Deus, se a gente morrer fisicamente, a gente está salvo. Glória a Deus. É lucro, morrer é lucro. Viver é Cristo. Se a gente morrer, se eu for atropelado agora, saindo aqui, glória a Deus. Minha família vai sentir saudade e tudo mais, vai. Mas só que eu vou estar na glória. E um dia vai chegar a hora deles também, todo mundo tem a sua hora. Não é isso que o diabo quer, ele não quer te matar. Ele quer matar a sua fé, quer te tirar da presença de Deus, que é a coisa mais importante, irmãos. Olha o que o Pedro falou, que o pastor leu agora há pouco. Desejai como? Não é de qualquer jeito. Eu acho que a palavra ela é tão linda, irmãos. A palavra de Deus é tão linda. É tão bonita a palavra de Deus. A gente tem que degustar ela, cada palavra. Desejai ardentemente o leite genuíno, como crianças. É como o pastor falou, como que uma criança deseja um leite? Ardentemente, irmãos. É assim que nós temos que ouvir a palavra de Deus, é assim que a gente tem que buscar. A presença de Deus é a coisa mais importante, mais preciosa do que tesouro, do que ouro, prata, irmãos. É a presença de Deus, não tem nada igual à presença de Deus no mundo, irmãos. Não tem riqueza. Eu estou ganhando dinheiro aqui no Japão, vou me afastar de Deus. Não, irmãos, aí é que você tem que se aproximar mais para glorificar, para dar graças a Deus. Aleluia. Nós não podemos esquecer da presença de Deus, não, irmãos. Devemos desejar ardentemente essa palavra que Deus trouxe para nós. A palavra de Deus, a Bíblia. Não há outra, irmãos. A qualquer momento a gente morre. E aí? Esse dinheiro que a gente juntou vai para o espaço. Mas e a salvação da nossa alma? Que é o mais importante, porque a gente vai ter a eternidade, irmãos. Com Deus, lá na Nova Jerusalém. Isso é mais precioso. Não tem nada mais precioso do que isso. Não existe. Buscar a presença de Deus. Não abram mão disso por nada, irmãos. Não abra mão da presença de Deus. Não abra mão da palavra, do leite genuíno. Mas o inimigo vai procurar atingir a sua fé. Ele vai falar, vai soprar no seu ouvido. Mas a palavra também fala como nós devemos vencer o inimigo, como vencer as oposições à obra de Deus. Já estou terminando, tá, irmãos? Qual foi o segredo da vitória de Neemias? Vamos lá em Neemias. Isso que eu falei, mantenha lá em Neemias também. Coloca o dedo lá assim, né? Agora tá difícil achar aqui. Neemias 4, Neemias 4, no versículo 8...
Então ele fala assim, ó, então houve aquela oposição toda contra Neemias erguendo os muros, né? Junto com o povo. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão lá. Então, os inimigos dos judeus, quando eles estavam erguendo o muro de Jerusalém, eles queriam aprontar, eles queriam fazer confusão, né? Eles começaram, se vocês lerem desde o versículo 1, vocês vão ver que eles começaram fazendo o quê? Escarnecendo. Eles começaram a atacar a moral dos judeus. Falaram, esses aí não vão erguer o muro, não. Esses aí não vão conseguir, não. Vai vir uma raposa ali, ó, vai derrubar o muro. Estava falando assim, estava escarnecendo, que nem hoje. Hoje também tem isso. Olha o carnaval, como foi o carnaval no Brasil esse ano. Escarneceram de Jesus Cristo, né? Mas eles tentam fazer isso. Como eles não conseguiram, eles falaram assim, a gente vai entrar lá dentro, no meio deles, e vai fazer uma confusão geral lá. É assim que eles fazem, é assim que o diabo faz. Quer confusão, quer contenda, quer dividir a igreja. E muitas vezes consegue, irmãos. Eu já fiz parte de várias denominações. Todas as igrejas que eu fui, irmãos, sempre tinha alguma coisa acontecendo lá no meio. Que no começo eu não percebia, né? No começo você fala assim, nossa, a igreja é abençoada, não tem problema. Mas conforme você vai conhecendo, né? Não foram todas, né? Não foram todas que tinha isso. Mas assim, mas a gente vai percebendo as pessoas, o que as pessoas estão falando. E a gente foi percebendo. O diabo, ele tenta fazer isso, é um pouquinho só. Quer ver um exemplo de cilada do diabo? Né? E isso aconteceu comigo já no meio desde que eu me converti, já aconteceu. Né? A gente fala assim, não, uma cervejinha não faz mal nenhum. Né? Uma cerveja, eu vou tomar cerveja, uma cerveja, né? Faz tempo isso, tá, irmãos? Que faz um tempinho. Aí você toma uma latinha lá, né? Não, a Bíblia fala que não, que isso, aquilo, né? Você vai pegando a palavra, o versículo da Bíblia, aí você toma uma latinha. Aí depois de um tempo você fala, uma latinha não faz efeito. Então vou tomar 2, então vou tomar 3. Você vai, de repente, você já caiu na cilada. Irmão, pois não? Eu me converti, eu tomei cerveja e fiquei gripado. Isso, tá vendo? Ó? É verdade. Bem feito, tô brincando. Não, mas Deus castiga mesmo. É mesmo, irmão, tá vendo? Mas às vezes a gente vê assim uma coisa que é leve assim e fala, não, isso aí não vai fazer mal, não. Não estou fazendo mal para ninguém. É assim que pensa, né? Mas às vezes faz mal para nós mesmos. E é pior ainda, né? Então o diabo, ele sempre vai tentar te convencer disso. Não, Eva, pode comer sim, isso aí não faz mal não, né? O diabo, ele tentou Jesus, lembra? Tem na Bíblia? Jesus estava no deserto. Não, Jesus, se você se lançar desse muro... Olha o argumento do diabo, né? Acho que ia convencer Jesus. Não, se você lançar aqui, ó, em Salmo está escrito que os anjos vão te segurar. Aí Jesus falou, mas está escrito na palavra, não tentarás ao teu Deus. Qual foi a resposta de Jesus? Foi aí em cima da palavra. Jesus é a palavra, ele poderia falar o que ele quisesse, que era a palavra. Só que ele pegou a Bíblia, pegou o Salmo lá. Amém? Então, irmãos, ó, nós precisamos ter o quê? O conhecimento da palavra de Deus. Porque é o conhecimento da palavra de Deus que vai nos afastar do pecado, vai nos afastar das ciladas do diabo, vestindo a armadura de Deus. Né? Então aqui, mas aqui se a gente olhar, ó, versículo 8 de Neemias, ó, Neemias 4. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, qual foi a reação deles? O que está escrito aqui? Nós? O que está escrito nesse versículo? Oramos ao nosso Deus, né? Nós oramos ao nosso Deus. Irmãos, se a batalha é espiritual, adianta eu atacar com um revólver, com uma faca, o inimigo? Como que eu vou atacar? Qual é a primeira atitude que o cristão tem que fazer?
primeira atitude? Orar, irmãos. Hoje eu estava ouvindo uma pregação, né, irmãos, que o pastor falou uma coisa que me deixou, falei assim, nossa, é verdade, né? Tem vezes que a gente se ajoelha para orar, né? Só que o nosso coração não está ajoelhado, muitas vezes. A gente se ajoelha, o nosso joelho está no chão, mas o nosso coração não está ajoelhado. E às vezes o nosso coração se ajoelha, mas a gente fisicamente não está de joelhos, né? Que interessante, né? Por quê? Porque Deus, ele vê o coração. Deus quer, qual é o melhor sacrifício que Deus quer do homem? Um coração quebrantado e contrito. De joelhos, espiritualmente, pelo menos, né? Claro que acontece da gente se ajoelhar e estar realmente contrito, chorando, né? Clamando a Deus. Então, o segredo da vitória de Neemias, irmãos, como está aqui no tópico 3, como está aqui, é uma vida de oração. É o discernimento que só vem através da pregação do Evangelho, de ouvir o Evangelho. Por isso que é tão importante a gente vir para a igreja, irmãos. E ouvir, e ser exortado, é tão importante a exortação. Porque é assim que nós vamos ter um coração quebrantado e contrito. É assim que nós vamos nos quebrar o nosso ego, irmãos. Se você for só em um lugar onde a pessoa massageia o seu ego, ou faz igual o trabalho que eu faço lá na fábrica, passar pano, né? Que o meu trabalho é passar o pano lá, tentar achar a furiô, passo o pano para quando for pintada a peça, não ter nenhum furiô ali, né? Aí tem que passar pano. Né? Então é uma expressão, né, que a gente usa lá no Brasil para falar que passar pano quer dizer massagear o ego, deixar para lá, assim, não olhar a pessoa fazendo uma coisa errada, por exemplo, e não falar. Você está passando pano para a pessoa. É só lá na fábrica que eu faço isso, passar pano. Mas a gente tem que pregar o Evangelho. Qual é a função do atalaia, segundo a palavra de Deus? É exortar. É falar onde está o pecado, para que a gente possa ouvir. Se o atalaia sabe que a pessoa está pecando e não fala nada, ele vai sofrer as consequências do pecado do outro, o atalaia. Então você tem que desejar ser exortado, irmãos. Isso tem um significado muito forte, porque não é do pastor, não é o pastor que está aqui pregando, mas é do próprio Deus. É a palavra do Senhor que está exortando a nossa vida. E é importante a gente receber. Amém? Então essa foi a mensagem de hoje, né? Como vencer as oposições de Deus, irmãos? É buscando a palavra, é tendo uma vida santa, santificada. É claro que a gente vai cair no pecado, mas quando a gente cair, se arrepender e pedir perdão, é ter uma vida de oração, uma vida devocional a Deus. Só um último versículo que a gente vê no livro de Tiago, lá, só para terminar, para encerrar com esse versículo, tá, irmãos? Tem um versículo que está lá em Tiago, capítulo 4, que eu estava lendo no trem, não tinha nem preparado, né? Tinha nem preparado aqui no estudo. Mas eu li no trem, vindo para cá, e eu achei interessante trazer, né? Capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. É bênção, irmãos, é bênção. Como vencer as oposições à obra de Deus? Aqui esse versículo já dá a resposta. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Versículo 7 está falando assim, ó. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas se resistir ao diabo, e ele fugirá de
vós. Amém? E assim eu encerro a lição de hoje, né? Hoje nós tivemos aí a lição número 9, né? Se for a vontade de Deus, a gente faz também a lição número 10 na próxima semana, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu queria agradecer pela oportunidade, viu, irmãos? E vamos buscar a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, para permanecer firmes na fé, tá bom? Ele vai atacar a nossa fé. E a gente tem que estar preparado, vestindo a armadura de Deus. Amém? Deus abençoe a todos e obrigado por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.